galera, meu nome é Gilberto Melo e esse é o nosso curso de Umbanda. Hoje eu tô aqui para falar para vocês a respeito de Pai Oxalá. Epa babá, salve nosso Pai Oxalá. Oxalá sim é um orixá muito cultuado, muito amado, né? Enquanto Exu é muito mal interpretado, como a gente visualizou na última aula, Oxalá é quase um consenso, né? Que é uma coisa positiva, que é um orixá. E a gente viu que não todos os orixás o são. Mas existe uma associação muito forte de Oxalá com Jesus dentro do sincretismo. E Jesus é uma figura muito grata por todos nós, né? Nós temos essa divinização, esse olhar positivo para Jesus. E aí, Oxalá sendo associado, a gente acaba projetando isso também, né? Principalmente nós que viemos de uma outra educação e estamos agora conhecendo a Umbanda ou estamos na Umbanda. A gente tem ainda esses vestígios da nossa primeira infância, da cultura, né? Que nós nos desenvolvemos. Jesus não é Oxalá. Jesus Cristo é um grande espírito, é um grande homem, né? Segundo a espiritualidade, ele seria um dos grandes arquitetos do planeta, né? Um espírito de altíssimo grau evolutivo. Eu diria que é filho de Oxalá, é um grande avatar de Oxalá no mundo, né? Os seus princípios, os seus valores. Por isso, até os guias, muitas vezes, quando vão contar uma passagem que Jesus falava, ou falam alguma coisa de Jesus, eles falam, quando Oxalá andava no mundo, Oxalá nos diz que nós devemos amar uns aos outros, por causa dessa associação muito forte dessas duas figuras. Mas Oxalá não é uma pessoa. Oxalá é uma energia, Oxalá é um conceito, Oxalá é um desdobramento do Criador, como todos os orixás o são, tá? Gente, desculpa pelos barulhos externos aqui. Oxalá, ele é a manifestação primária de Olorum, de Deus, né? Deus faz o mundo através de Oxalá. Oxalá é a materialização de Deus no mundo, tá? Quando a gente pega, por exemplo, a ideia da cristandade, é muito similar à associação de Jesus com Deus dentro do cristianismo, onde Jesus é ao mesmo tempo Deus, mas é ao mesmo tempo Filho. Isso também acontece dentro da religião Yorubá, dentro da religião dos orixás. Oxalá é muito próximo, que muitas vezes é confundido com Deus, mas ele é filho ao mesmo tempo. Ele é filho porque ele é um desdobramento, né? Então, Oxalá é o filho primogênito, é o primeiro filho, é o primeiro orixá. Mas aí, Gilberto, você não falou que o Exu é o primeiro? Exu e Oxalá, eles estão sempre dentro desse processo de dualidade. Quando Olorum exterioriza, né, como dizia pai Rubens Saraceni, quando Deus cria Oxalá, automaticamente Exu nasce. Por quê? Quando você acende uma vela, a sombra não se projeta, Exu é a sombra de Oxalá, né? Então, quando Oxalá se cria, Exu automaticamente surge também. E Oxalá é a base da criação. Oxalá sustenta tudo no nosso planeta, não só no nosso planeta, na nossa vida, no nosso planeta, na nossa Via Láctea, no nosso universo, tá? Porque Oxalá é a ordem, Oxalá é o equilíbrio. Todos os orixás, com exceção de Exu, estão em Oxalá, como todas as cores estão dentro do branco, com exceção do preto. Consegue entender esse mistério de Umbanda? A palavra Oxalá significa orixá que veste branco, né? O branco da pureza, o branco que carrega todas as cores em si. Então é interessante essa questão. Oxalá é a ordem, é o equilíbrio. Eu gosto muito de falar nas minhas aulas presenciais e trago esse exemplo também para o meu curso online, a respeito da cultura indiana. Eu gosto de fazer esses paralelos culturais para a gente entender, primeiro, que a Umbanda, a teologia de Umbanda, ela é muito rica e tão rica e sábia quanto outras teologias e outras filosofias espirituais, né? E também para ajudar no processo de elaboração de conceitos aí para vocês. Dentro da cultura hindu, nós temos uma trindade, Brahma, Vishnu e Shiva. Brahmani, o criador, Vishnu, o sustentador,
Shiva, o destruidor. Mas lembrando que essa destruição é aquela destruição da transmutação para o recomeço. Né? Não existe fim no universo, existe recomeços. Né? Shiva e Brahma lembra muito o aspecto Oxalá, aquele que cria e aquele que ordena a criação, que estrutura, que equilibra a criação. Oxalá está em tudo, gente. A paz, a ordem, tudo está em Oxalá. E Shiva lembra muito o aspecto de Exu, né? De trazer movimento. Então, Exu vem e abre. Oxalá vem e constrói. Exu vem e elabora a construção de Oxalá. Destrói o antigo para construir o novo. Né? Isso vale para as ideias, por exemplo. Você tem uma ideia primária, aquela ideia se assenta, e aí você vem e aprende algo novo que formula tudo aquilo. Então, esse processo Oxalá e Exu, eles estão em tudo. Né? Mas focando em Oxalá, que é o alvo dos nossos estudos, ele é a ordem, ele é o universo, ele é o equilíbrio. Por isso que a gente cultua tanto Oxalá, porque o que a gente precisa buscar na nossa vida pessoal é o equilíbrio, é a ressonância com o fluxo da vida. Os orientais chamam isso de Dharma. Né? Gilberto, você pode usar exemplos do Oriente num curso de Umbanda? Claro que posso. Primeiramente porque a Umbanda é uma organização espiritual que a gente sabe que existem há milhares de anos. A linha do Oriente é uma linha da Umbanda. E sim, a Umbanda trabalha com conceitos de karma, dharma, reencarnação e outros processos que a gente vai conversar no decorrer do tempo. Tá? Então, a questão do dharma, o dharma é Oxalá e o karma é Exu. Né? Lembra que eu falei da lei de ação e reação, que é a lei do karma. O dharma é Oxalá, o fluxo é Oxalá, o que é Oxalá. Entende? E aquele que coloca as coisas de volta no seu... Porque o que é o karma e o dharma? Vamos ter aula específica sobre isso mais adiante. Mas o dharma é o fluxo, é o equilíbrio. O dharma, tudo é perfeito, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Quando algo foge ao dharma, ele desenvolve o karma, que é o braço esquerdo, né, do karma. Né? Lembra a associação esquerda com a esquerda da Umbanda. Exu é o karma, que vem realinhar aquele processo que está desequilibrado ao Dharma. Entendem? Então, Oxalá é o Dharma, é o fluxo. E é o que a gente busca. Por isso que Oxalá, dentro da Umbanda, é o orixá máximo. Porque o que a gente busca acima de todas as coisas é o equilíbrio. O que a gente busca acima de todas as coisas é essa estabilidade, essa paz. Oxalá representa a fé, porque a fé e a paz, que são esses dois sinônimos de Oxalá, é o que permitem que a gente viva bem, viva no fluxo. Nós nos vestimos de branco, entre outras coisas, para homenagear Oxalá. A bandeira branca de Oxalá, né, no hino de Umbanda, a gente fala disso. Esse é o processo da Umbanda. Esse é o processo de Pai Oxalá. Conseguem compreender a riqueza desse ensinamento que eu estou trazendo para vocês? Pai Oxalá é uma força sagrada de Umbanda. Pai Oxalá é uma energia que está em tudo, é a energia primária. O seu avatar, Jesus, né, o seu filho, o seu representante, representa muito bem a paz, a humildade, o equilíbrio, a força, a fé, a liberdade, a ordem. Né? Ele vem no mundo para trazer o quê? Sabedoria, conhecimento, para organizar. Isso é a função de um avatar. Então o mundo estava perdido, Jesus veio, né, trazendo a mensagem de Oxalá, trazendo a mensagem da paz. Isso é Oxalá para nós. Seu dia na semana, aí aqui eu preciso abrir um parêntese, porque é claro que como sacerdote eu acabo trazendo a minha tradição. Mas como é um curso aberto e a nossa proposta não é criar limites, mas expandir sua consciência, vocês vão encontrar dois dias da semana que costumam ser associados ao Oxalá. Sexta-feira, principalmente no candomblé e nas umbandas cruzadas, ou seja, aquelas umbandas que sofrem
forte influência do candomblé ou de religiões de matriz africana. Então, às vezes, o sacerdote se formou no candomblé ou é formado por alguém que atuou no candomblé, não importa. E aí é comum na sexta-feira. É onde muitos umbandistas, candomblecistas utilizam branco na sexta-feira em homenagem ao Oxalá, tá? Em outras tradições, como é o caso da minha casa e a minha tradição, nós cultuamos Oxalá no domingo, que é o dia do sol, que é o dia dedicado a Jesus dentro do cristianismo, tá? Mas isso é uma questão muito mais de formação, né? Porque eu tenho essa formação que meu sacerdote me passou, e além disso, porque eu sou iniciado na magia natural, e o dia do sol é domingo, então eu acabo associando, né, Jesus ao sol. E não é uma associação só minha, né? O dia escolhido para representar o nascimento dele é o dia do Sol Invictus, que é o dia do Deus Sol pagão, né? Sempre houve essa associação entre Jesus e o Sol, como há entre Maria e a Lua, tá? Então por isso que eu opto por cultuar Oxalá no domingo, tá? E as nossas entidades aqui trabalham dessa forma, mas vocês podem encontrar essa divergência e tá tudo bem, tá? Vai variar de casa para casa. Porque na verdade, isso é muito arbitrário. Ah, tal dia de tal orixá. Todos os dias são de todos os orixás. Porque os orixás estão em todos os processos. Então você acessa o orixá qualquer dia, qualquer hora. Principalmente Pai Oxalá. Porque Pai Oxalá, se Exu é a energia que movimenta o átomo, Oxalá é a ordem que mantém esse átomo do jeito que está. Né? Oxalá está em tudo, em cada átomo do universo, na ordem que o próprio universo tem. Porque se o universo não tivesse ordem, o mundo se desintegrava. Se o universo não tivesse ordem, nós estava lascado, tá? Isso é Pai Oxalá. Sua saudação Epababá, né, é uma saudação ao pai, é uma referência ao pai, a esse lado paterno. De todos os orixás, talvez o mais paterno seja Pai Oxalá, pai de todos nós. Oxalá é uma força tão maravilhosa que ele nunca nos abandona. Rege o chakra da coroa, né? Então o que acontece? Desde a pessoa mais inteligente, aquela pessoa mais ignorante, desde aquela pessoa muito rica até aquela muito pobre, desde do umbandista nato ao evangélico fervoroso, Oxalá ama, apoia e equilibra a todos nós. Oxalá nunca desiste de você. Tem um hino cristão que eu gosto muito, que fala assim: ele não desiste de você, ele se importa com você. Esse é Oxalá. É um hino que faz referência a Jesus e sim, faz referência a Pai Oxalá, que é uma força que está sempre conosco. E que a qualquer momento que você exercitar a sua fé, Oxalá está lá. E a fé que eu digo aqui não é só a fé umbandística, é todas as fés. Todo iniciado no Islã, na igreja cristã, no budismo, o ato de ter fé, você toca a força de Oxalá. Porque os orixás não pertencem a nós, eles são forças da natureza. Nós catalogamos, nós damos nomes, nós estudamos, mas os orixás eles não pertencem aos umbandistas. Orixás são forças divinas, sagradas da natureza. E todo homem que exercita a sua fé trabalha Oxalá. Até a fé em si mesma também é exercício de Oxalá. Lembra da passagem, né, onde Oxalá estava andando sobre as águas e seus discípulos pedem para andar e aí eles não conseguem porque não têm fé? A fé é de Oxalá. E a fé ali é a fé em si mesma. Né? O apóstolo, o discípulo, ele não tinha fé, ele não confiava que ele podia andar sobre as águas. Então ele não andava. Oxalá é a fé em si mesmo também. Por que a fé em si mesmo, Gilberto? Porque os orixás moram dentro de nós. O orixá, lembra que eu já falei isso para vocês, somos divinos. A fagulha divina, também conhecida como chama crística. Por que chama crística? Porque se Olorum criou o universo através da ação de Oxalá, qual você acha que é o orixá primário que sustenta a tua essência divina? Oxalá. Oxalá está dentro de você. Então, quando você tem fé em si mesmo, você está exercitando Oxalá. Isso é muito bonito. Se oferece coisas brancas para Oxalá, tecido branco, a comida de Oxalá, né? Elementos de Oxalá são elementos brancos. Nossa, hoje está muito barulho, mil desculpas, viu, gente?
O que que acontece? Oxalá tem esse aspecto branco, então arroz branco, canjica branca, né? Geralmente são as entregas, vela branca. Não se oferenda normalmente bebida alcoólica para Oxalá. Oxalá não gosta da bebida alcoólica, pelo menos na nossa tradição, tá? A gente não oferece. A gente usa muito canjica e arroz para Oxalá, tá bom? Só coisas brancas. Dia da semana, sexta ou domingo, dependendo da tradição. Saudação, Epababá, né? Salve o grande Pai, abençoe-nos, Pai. É uma saudação à presença, puxando a... Nossa, Pai Oxalá. Então, por hoje é só, né? Acho que o vídeo já ficou bem longo, bem extenso. Façam a leitura da apostila e coisas que vocês precisarem, vou estar sempre aqui, tá bom? Um beijão e tchau, tchau! Fala galera, meu nome é Gilberto Melo, sou sacerdote de Umbanda e esse é o nosso curso Estudo de Umbanda. Hoje eu tô aqui para falar sobre o orixá Ogum, continuando a nossa série a respeito dos orixás nesse módulo 2. Ogum é um dos mais conhecidos e cultuados orixás do Brasil, né? Eu acredito que mesmo para quem não é umbandista, já tenha ouvido falar de Ogum ou de São Jorge com esse aspecto mais espiritualizado, né? São Jorge é uma divindade muito cultuada aqui no Brasil, é um santo muito amado por todos os brasileiros e a sua associação com Ogum faz com que Ogum seja mais atrelado ali às culturas, principalmente no Rio de Janeiro. Ogum é um dos orixás, né, que nós cultuamos dentro da Umbanda, e ele é o orixá guerreiro. Ele representa o aspecto do guerreiro, do protetor, daquele que vence o mal. Essa figura do guerreiro não é nova. Quando a gente olha para as civilizações do passado, para as divindades do pretérito, a gente sempre encontra esse mesmo arquétipo. Na figura, por exemplo, do Ares grego, do Marte romano. Nós temos, por exemplo, a cultura nórdica, que trabalha muito com aspectos de guerra, com Thor e o próprio Odin também, tem essa associação, as valquírias. Então a gente tem o aspecto do deus guerreiro muito forte. E por que que isso acontece? A guerra, ela é algo negativo. A guerra aos moldes humanos, né, ela gera muita perda de vida. A gente sabe dos malefícios da guerra. Só que a guerra não se limita somente a esse tipo de conflito, de confronto. Todo confronto, todo atrito é, de certa forma, uma guerra. E o atrito, ele é algo que nos acompanha a todo tempo. Por exemplo, o ar no nosso pulmão gera um atrito. O coração pulsando gera um atrito. Isso é um atrito. Por exemplo, as nossas ideologias políticas que fazem com que o mundo avance, tem que haver diferenças mesmo, tem que haver direita, tem que haver esquerda, né? E aí a interação o atrito entre ambas fazem com que as coisas evoluam, tá? Então, por exemplo, graças ao atrito, né, nós deixamos de ser estruturas unicelulares lá no fundo do oceano há milhões de anos e fomos evoluindo. Né? O atrito, a necessidade. Graças, por exemplo, o homem ele saiu da África ali há milhares de anos e o que acontece? Ele saiu porque precisava buscar novas terras. Então o atrito, ou seja, a dificuldade, né, tem essa característica de fazer a gente ir para frente. E aí percebam que a gente tem duas características de Ogum: abertura de caminhos, caminhos que vão para frente, ao mesmo tempo que a guerra, porque as duas coisas estão associadas. Não tem como abrir os caminhos sem esse atrito. Ogum é uma energia, como todos os orixás o são. Nós personificamos eles para que o nosso cérebro consiga entender que existe uma divindade na guerra, mas é nessa guerra, na guerra diária. Eu costumo brincar com os meus filhos de santo que Ogum é a energia que faz a gente levantar de manhã para ir trabalhar, mesmo querendo ficar na cama. Ninguém levanta para ir trabalhar de manhã, oba, vamos trabalhar. Não, geralmente, né, a gente levanta naquela guerra conosco mesmo. Ogum está, inclusive, na guerra de ideias, de evolução, por exemplo. Eu acreditava ontem num determinado aspecto. A vida chocou com as minhas crenças e me fez evoluir.
Então Ogum tá na evolução das coisas, né? Tanto que Ogum rege as tecnologias. Esse celular ou esse computador que você está utilizando para assistir minha aula, também foi Ogum que trouxe, foi a energia de Ogum que trouxe. Ogum é esse impulso de ir para frente que surge do atrito, tá? É interessante quando a gente para, né, para analisar esses aspectos. A gente está tão acostumado a ver os orixás como pessoas, através de suas lendas, que a gente acaba não entendendo muito bem o conceito de orixás enquanto energias, enquanto forças da natureza, que é o que eles são. Ogum, na tradição, ele é irmão de Exu e é um dos orixás muito próximos de nós. Exu é o orixá mais próximo da humanidade. E Ogum seria o segundo mais próximo, tá? Ele também tem essa característica muito humana. Ogum rege o trabalho, porque o trabalho é um grande atrito, né? E ele abre caminhos, né? É um grande abridor de caminhos. Gilberto, mas por que Ogum é um abridor de caminhos e por que todas as estradas são de Ogum? Vamos voltar no tempo? Antes do homem dominar o planeta Gaia, né, dominar o Aie, na cultura iorubá, gente, terra é chamado de Aie, tá? Antes do homem dominar o Aie, havia muitas plantas, muitas árvores, não havia caminhos. Ogum, né, é a energia que fez com que a humanidade, através da manipulação do ferro, que é o elemento de Ogum, abrisse caminho. Então toda estrada carrega em si a energia da abertura que um dia foi feita ali. Por isso que Ogum está ali. Exu é o senhor das encruzilhadas, das possibilidades, dos caminhos. Ogum é do caminho, da decisão. Eu estou na encruzilhada, não sei para onde eu vou. Exu está aqui na minha cabeça. Tomei a decisão, esse tomar a decisão é de Ogum. Tanto que os filhos de Ogum são assim. Quadrados, eu sou assim, pronto e vou. Eu nasci assim, vou crescer assim, vou ser para sempre assim. Assim são os filhos de Ogum, né? Decididos. A decisão é de Ogum. A espada, né? A espada, uma vez que ela desce, não tem como voltar atrás. E ela, se eu desço ela aqui, é aqui que ela desce. Entende? Então Ogum é a linha reta, o caminho retilíneo, a estrada de ferro. O ferro é o elemento de Ogum, né? O ferro que ara a terra, que permite que a gente plante, o ferro, né, que protege a gente, né, o ferro que cria a guerra. Então isso tudo é domínio de Ogum. As cores de Ogum, né, variam entre o vermelho em algumas casas, o azul em outras e até verde no candomblé em algumas casas. Tá? Então não se surpreendam se vocês verem esse leque. No nosso terreiro, por exemplo, a gente utiliza azul e vermelho, tá? Até mais azul. O azul escuro, tá? Esse azul índigo é o azul que nós associamos a Ogum. O vermelho por causa da guerra, do sangue, do impulso, né? Que Ogum é esse impulso. Toda vez, por exemplo, porque o atrito, quando você pressiona uma coisa sobre outra, o que acontece? Uma não desliza com força? Lembra dos carrinhos de pressão? Né? Ogum é essa energia do impulso que vem do atrito, sabe? Você vai pressionando até explodir. Essa explosão é de Ogum. Todas as explosões, seja uma explosão de humor, né? Quando você está brigando, que você explode, seja uma explosão de uma bomba, tudo isso é de Ogum, né? Esse impacto, essa ondulação é de Ogum. Ogum é uma energia também muito associada à proteção. Nós temos rituais dentro da Umbanda de fechamento de corpo feito na energia de Pai Ogum também, né? Porque o guerreiro, ele não só combate, ele também protege, né? O guerreiro, vamos pensar nos orixás que surgem num culto tribal, o guerreiro é quem protegia a tribo, fazia com que as coisas aconteciam. Né? Então Ogum nos protege, Ogum nos guarda, né? Pai Ogum é isso. Ogum é uma energia também que favorece a gente a ser mais pé no chão. Nós temos muitos orixás aéreos, Yansan, Oxanguian, Oxalá, né? Nós temos muitos orixás que são aéreos, e esses orixás são ótimos para a criatividade, para a força. Mas nós temos que ter também os pés no chão, e Ogum nos remonta a isso. Ogum não é de brincadeira, Ogum não para, Ogum não se ilude, Ogum é. Né? Ogum é a força do fazer. Ogum rege as nossas mãos, né? A ação, o trabalho, o movimento, né? A academia que a gente faz, isso tudo é domínio de Ogum. Ogum, ele vem ensinar pra gente que nem só de ilusões, não, Ogum é um homem que não se ilude. Ogum é um homem que não se perde. Por exemplo, nas lendas que nós temos de Ogum, ele nunca para.
Ele termina uma batalha aqui e começa outra. Na vida também é assim. Não existe paralisação. O oposto da vida não é a morte, o oposto da vida é a paralisação. Porque mesmo após a morte do corpo físico, nas nossas crenças, o espírito continua vivendo, o corpo também se volta para Nanã, né? Então o que acontece? O oposto da vida não é a morte. A morte é um outro estágio da vida. O oposto da vida é a paralisação. Ogum é vida, Ogum é o sangue que pulsa, Ogum é a energia, é o axé, é a força. Quando algum sai da nossa vida, e quando ele sai, não quando eu deixo de fazer um ritual, mas quando eu deixo de burilar essa energia, quando eu deixo de ver o sagrado no movimento, né, porque o movimento é de Ogum, a vida fica apática, nossa prosperidade não flui, a gente não tem energia, não tem vitalidade, não tem força. Ogum é a energia que te põe, que te protege, e não te protege só dos perigos, ela te protege também o seu eu divino. Por exemplo, você é um ser divino, eu sou um ser divino. As pessoas que se relacionam conosco são seres divinos. Só que muitas vezes nós apagamos o nosso divino. E quando eu apago o meu divino, o divino do outro se sobrepõe ao meu. Ogum é a força que fica ali, quando o Olorum, Deus, exteriorizou. Ogum é a energia que protege o seu eu divino. É aquela pessoa que começa a te humilhar, você fala, epa, aí não. Essa é a energia de Ogum, de se impor, mas não impor contra o outro, porque aí você já está negativando a força de Ogum. É impor sobre si mesmo. Tipo assim, quando alguém distorce o seu divino, quando alguém anula o seu divino, Ogum é ativado. É por isso que muitas pessoas fazem trabalhos, oferendas a Ogum quando estão sendo perseguidas, porque Ogum, ele é aquele que protege o seu divino, né? O arquétipo do guerreiro, a qual Ogum representa, ele tem uma característica que é cuidar da donzela, né? Lembra lá dos contos de cavalaria da Idade Média? Cuidar da donzela, cuidar ali dos desamparados, né? Durante os cavaleiros, né? Eles até tinham um código de honra, de cuidar dos peregrinos, de cuidar das moças e tudo mais. O cavaleiro, o guerreiro, ele tem essa conduta. Até os samurais ali no Oriente também tinham a sua conduta, o seu código de ética. O soldado costuma ter isso. A guerra tem a sua ética, coisas que você não pode fazer. Então Ogum é muito isso também, sabe? Ele, a partir do momento que alguém está infligindo uma lei, o soldado é convocado. Isso vale tanto no plano físico, por exemplo, o exército, e aqui eu vou colocar forças armadas, né? Que Ogum rege todas as forças, Ogum protege os policiais, Ogum protege ali a aeronáutica, a marinha, todos os processos, né? Que a gente está mais habituado ali. Então essa é a força de Ogum, sabe? Então quando algo foge do controle numa nação, não é invocado as forças armadas, isso também acontece, né, dentro da espiritualidade. Toda vez que algo é chamado, Ogum é invocado. Os Exus trabalham muito na linhagem de Ogum, tá? Apesar deles manipularem a força de Exu, Ogum tá ali. Porque se Exu é o agente kármico, Ogum é a lei kármica, é a lei universal. Os Exus, eles seriam os cumpridores da lei, mas a lei quem faz é Ogum, né? A lei reta, porque Exu é possibilidades, Ogum é o que é. Então Ogum é a força que limita as coisas, tá? Que põe ordem às coisas. Gilberto, mas se ele põe ordem e limita, como é que ele também pode ser o que abre caminho? Porque as coisas, por exemplo, se eu vou contra uma lei, automaticamente eu paro, porque eu tô, vamos pensar, eu acho que não foi nada planejado disso aqui, mas foi um insight que a espiritualidade me deu nesse momento, eu estou passando para vocês. Imagina várias colunas. Se eu venho para cá, eu vou bater na coluna acima, mas se eu venho para cá, o meu caminho é aberto. Ogum é isso. Se a vida está empacando, é porque eu estou indo contra alguma lei universal. Agora, se as coisas estão fluindo, é porque aí sim eu estou dentro dessas leis. Consegue entender essa metáfora? Então, Ogum, ele paralisa o que tem que paralisar, mas impulsiona o que tem que ir. Tá? Isso é Ogum. Os filhos de Ogum rege a terça-feira, tá? Geralmente as entregas para Ogum é a feijoada, né, que eu adoro, dia 23 aí de abril, o dia de São Jorge, que nós associamos aí com Ogum, dentro do sincretismo que vocês já aprenderam, é feijoada ali, é uma feijoada bem bacana com cerveja, cerveja branca, tá? Xangô, cerveja preta.
Ogum, cerveja branca, cerveja normal que a gente utiliza, tá? As suas cores, azul, vermelha e em algumas casas verde, porque algumas casas cruzam Ogum com Oxóssis, que a gente vai aprender. Mas isso no candomblé. Na Umbanda, normalmente nós cultuamos Ogum e Oxóssis, tá? Porque eles têm umas diferenças ali que a gente vai aprender, tá? Acho que eu falei muito, espero que vocês tenham compreendido. Façam também a leitura da apostila e eu vejo vocês na próxima aula, beleza? Um beijão e tchau, tchau! Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e esse é o nosso curso de Umbanda. Hoje eu estou aqui para falar do nosso pai Oxóssis. Oxóssis é o orixá das matas, o orixá caçador, né? A palavra orixá significa aquele que acerta com uma flecha só, mostrando a sua maestria, né? Oxóssis é essa energia, essa frequência da flecha, né, que vai em direção aos seus objetivos, em direção ao seu alvo. Oxóssis, né, também um orixá muito conhecido aqui no Brasil, sincretizado como São Sebastião, tendo a sua data também comemorada no dia 20 de abril como santo católico, tá? Oxóssis, ele trabalha vários processos e a gente vai conversar no decorrer dessa aula, tá bom? Espero que vocês estejam gostando desse formato de aula, tem sido feito com muito carinho para vocês, tá? Oxóssis, ele é o arquétipo do caçador. O que é o arquétipo do caçador, Gilberto? O culto aos orixás ele é um culto tribal, né? Ele surge na África há milhares de anos. Então, para a gente entender como as imagens e associações foram feitas, nós precisamos compreender um pouco, né, da cabeça daquele povo. Como eles enxergavam o sagrado das coisas, já que o orixá é isso, é o Deus que habita as coisas, é o sagrado das coisas. O caçador era uma figura muito importante, porque era ele que nutria a tribo. Ele saía para caçar ou para coletar, né? Lembrando que essas duas atividades, coleta, né, que é pegar os frutos das árvores, as raízes que são comestíveis, e a caça, elas são as duas estruturas mais importantes ao longo da história da humanidade. Mais tarde veio a agricultura, mas no início não. No início, os nossos ancestrais, eles tinham que ir buscar o alimento. Eles tinham que ir buscar. Então, ao serem bem-sucedidos nessa tarefa, a sua família, o seu clã, a sua tribo, né, viveria bem e saudável. Quando o caçador era fraco ou por algum motivo as coisas não conseguiam uma boa colheita, né, de coletar as coisas, ou não conseguia, por exemplo, caçar um animal grande o bastante, a tribo sofria. E a doença vinha, a fome vinha e a morte vinha também. Então a figura do caçador ela é muito importante. Oxóssis, para nós umbandistas, ele é o pai da prosperidade, ele representa a prosperidade. Porque toda prosperidade, né, vem da terra, né, onde Oxóssis planta, onde os animais estão. Né? Oxóssis, esse ato de ir buscar o alimento, lembra nós que saímos todos os dias da nossa casa para ir trabalhar. Independente do ramo em que nós atuamos, esse movimento, né, para produzir trabalho, né, é a mesma coisa, de uma forma diferente, moderna, mas é a mesma coisa que nosso pai Oxóssis fazia ao buscar o alimento. Conseguem compreender isso? O porquê que a gente diz que Oxóssis é o Senhor da prosperidade? Porque prosperidade é comida, é alimento, é sobrevivência, é ter uma vida abundante, e a abundância é de Oxóssis. Oxóssis, dentro da Umbanda Sagrada, né, desenvolvida, né, trazida ao plano material por mestre Rubens Saraceni, também representa o conhecimento. Eu lembro quando eu estava fazendo os meus estudos, né, sobre Umbanda Sagrada, que não é minha linha de formação, eu só cito aqui porque é um tipo muito comum de literatura que vocês vão encontrar, e eu quero que vocês, meus alunos, estejam abertos e tentam compreender. O caçador é ele que, além de trazer o alimento, descobre quais ervas eram para alimento, para cura, quais eram venenos. A curiosidade de Oxóssis é muito forte. Oxóssis é muito curioso.
experimentando, ver qual animal faz o quê, né? Ah, esse animal voa mais baixo, mais alto, esse animal gosta da noite, esse animal gosta do dia. Essas nuances de descobertas estão associadas ao conhecimento. E é por isso, né, que o trono do conhecimento é regido por Pai Oxóssis dentro da Umbanda Sagrada. O conhecimento, a prosperidade são elementos de Oxóssis. Em alguns terreiros, né, principalmente de Umbanda Cruzada ou de Candomblé, é muito comum a associação de Ogum com Oxóssis, como eu já falei na última aula. Porque, por exemplo, o próprio arco de Oxóssis, quem lhe deu foi o pai Ogum, para protegê-lo, já que ele era indefeso. Né? O Ogum era o irmão mais velho e Oxóssis gostava de caçar, de sair, de ir para a mata, nas lendas, mas ele não tinha nada para se proteger. Então, Ogum dá a ele a flecha, que é uma arma. Todas as armas são de Ogum. A flecha, né, quando a gente pega o simbolismo da flecha, que é o símbolo máximo de Oxóssis, né, tanto nos pontos de força, quanto nos sigilos riscados, a flecha ela tem muito simbolismo. Por exemplo, a flecha acerta um alvo. Né? Você pode fazer uma palestra inteira só falando sobre prosperidade dentro da irradiação de Pai Oxóssis. O objetivo, a meta, o alvo, o retroceder, que é importante, né? Às vezes, para a gente prosperar, para a gente seguir em frente, a gente tem que dar um passo atrás para ter uma clareza melhor, para ter impulso para ir para frente. Visitar o passado que deu certo para fazer com que o futuro também seja positivo. São mensagens que nós tiramos da flecha de Oxóssis. Oxóssis, ele é tanto a caça quanto o caçador. Ele é tanto o animal que é caçado, quanto o homem que caça. Ao mesmo tempo que Oxóssis não gosta da caça excessiva. Tem uma lenda, né, e a gente vai explicar o porquê disso através da lenda, porque Oxóssis já errou nesse ponto também. Conta-se uma lenda iorubá que um dia Oxóssis começou a caçar, né, para cuidar da sua tribo. E Oxóssis era o mais exímio de todos os caçadores. Ele caçava e trazia muita comida para dentro de casa. Só que faltava em Oxóssis o equilíbrio. Ele caçava, caçava, caçava. E assim, a tribo estava em êxtase, porque sempre tinha comida, comida boa, comida farta. Porém, um dia começou a sobrar. E ainda assim Oxóssis continuava caçando. A comida começou a perder e Oxóssis continuava caçando. A comida apodrecia e Oxóssis continuava caçando. As matas cada vez ficando menos recheadas de vida, né? Porque Oxóssis caçava tudo. E num dado momento, Oxóssis acerta sua flecha em uma pomba, que é um animal sagrado de Pai Oxalá. A pomba tão pequena não dava para alimentar ninguém, mas no ímpeto de caçar de Oxóssis, ele vai e busca aquela pomba. E aí quando ele olha para a pomba, ele vê Oxalá morto aos seus pés, e aquilo é um choque para ele. E quando ele olha de novo, ele se vê morto naquela pomba, né? Que outrora ele viu Oxalá. Aquilo dá uma paralisada para ele para com isso, porque ele entende que ele exagera. Quando a gente começa a trabalhar o fluxo de prosperidade na nossa vida, não é incomum nós cometemos o erro que Oxóssis comete, que é sabe, a ganância de querer, de querer, de querer, e aí a gente passa por cima das pessoas, a gente passa por cima das leis, a gente destrói tudo que está no nosso caminho em busca de dinheiro, em busca da matéria. Então, quando a gente faz isso, nós muitas vezes, o que representa quando mata-se a pomba? A pomba representa o desnecessário, né? Não precisa de matar uma pomba em busca da prosperidade. Ela não precisa passar em cima de ninguém, não precisa passar certos limites em busca do ouro, principalmente porque ele está abundando, ele está desperdiçando até. Oxalá representa o divino. Quantas vezes, em busca do dinheiro, da prosperidade em excesso, não da prosperidade, mas da ganância mesmo, nós passamos por cima das leis divinas que Oxalá representa e a gente já aprendeu aqui no curso. E quando a gente faz isso, nós estamos destruindo a nós mesmos. Perceba que no final ele se vê no lugar daquela pomba. Ou seja, quando a gente começa nesse fluxo excessivo, exagerado, nós nos destruímos no caminho. Destruímos a nossa saúde, destruímos a nossa estrutura emocional, destruímos tudo o que nós somos. Isso é muito bonito, né, pessoal, da gente analisar. As lendas iorubá servem para isso, para compreender os mistérios dos orixás e também para aprender aquilo e alocar aquilo na nossa vida. Muito importante que vocês entendam isso, tá, pessoal?
Oxóssi é isso, prosperidade, conhecimento, sabedoria. Oxóssi sustenta a linha dos caboclos na Umbanda, né? Mas assim, todas as linhas que têm correlação com a mata, por exemplo, Exu das Matas, Preto Velho Pai Guiné, Preto Velho Pai Arruda, são pretos velhos que trabalham entrecruzados também com o mistério de Pai Oxóssi. Toda vez que nós burilamos ervas, né, trabalhamos de certa forma a força de Oxóssi. Seu ponto de força é as matas, a quem toda vez que nós vamos fazer uma entrega, ou mesmo um passeio pelas matas, eu gosto muito de fazer trilha, eu gosto muito de ir até a natureza. Inclusive é uma coisa que nós umbandistas precisamos, tá, pessoal? Ter uma conexão maior com a natureza é algo que nós precisamos. A Umbanda é uma religião que trabalha diretamente com as forças da natureza. Então, por mais que exista a comodidade de acender velas em casa, de ir até, né, o ilê, o congá, o templo, o terreiro, o barracão, nós temos também que ir aos pontos de força da natureza. No caso de nosso pai Oxóssi, as matas. Tá bom? Oxóssi se relaciona com outros orixás que a gente vai ver mais adiante. Por exemplo, Osai, que é o orixá das folhas. Mas esse é assunto para outro momento, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi feito com muito carinho, com muito amor para vocês, tá bom? Muita luz, muita paz. Que Pai Oxóssi abra o caminho da prosperidade na sua vida. Que ele possa favorecer os seus estudos, os seus aprendizados. Favorecer toda essa troca de informações que o curso está oferecendo. E eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau. Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e esse é o nosso curso de Doutrina de Umbanda. Hoje eu estou aqui continuando a nossa série sobre orixás para falar do nosso pai Omulu. Atotô Omulu, salve nosso pai Omulu. Omulu é um dos orixás mais cultuados e mais conhecidos dentro da Umbanda, né? E hoje eu estou aqui para trazer os mistérios dele para você. Lembrando que aqui a gente não vai, e é impossível numa única aula, esmiuçar todas as nuances que um orixá carrega. Um orixá é uma potência divina, um orixá é uma fatoração de Deus. Fica impossível a gente limitar isso em alguns minutos. Mas a nossa intenção aqui não é dizer, olha, o Molu é isso, Ogum é isso, não. Nós estamos aqui para trazer bases, dialogar com vocês, né, trazer uma informação, principalmente se você não a tem, mas a gente sempre incentiva também os alunos a buscarem em outras fontes, em outros cursos, né, ler livros, consultar um babalaô, consultar um pai santo, vivenciar o dia a dia do terreiro. É isso que vai fazer com que você cresça, desenvolva e amadureça na sua espiritualidade, tá bom? Continuando então, Omolu. A palavra Omolu significa rei ou senhor da terra. Omolu rege a terra seca, a terra árida. Tá? Não, a terra molhada é domínio de Nanã, que é o barro, que é o lodo. Omolu rege a terra seca. E a ação de Omolu é uma ação que gera muito temor. Por exemplo, no passado, muitos sacerdotes que ainda não tinham muita dimensão sobre o sagrado de Omulu disseminavam muito o medo a essa energia. Falavam que Omulu matava, falava que Omulu, assim, que se você não cuidasse de Omulu direito, você ia adoecer e morrer. Falava que os filhos de Omulu tinham o poder de matar só com os olhos. São algumas coisas que a gente encontra nos primeiros relatos de Umbanda. E coisas como essas acabaram ecoando ao longo do tempo, fomentando preconceito, fomentando ignorância muitas vezes entre os próprios praticantes da religião. Omolu é o orixá da doença, da cura, da morte, da transformação, da paralisação. Gilberto, então Omolu não pode ser bom? Como é que o orixá que rege a doença pode ser bom? Primeiramente, vamos entender que não existe doença. O que existe é um estado de não saúde, tá? A doença, o que nós chamamos de doença, nada mais é do que um desequilíbrio da saúde, né? O seu corpo ele é perfeito. Quando algo começa a funcionar
de forma diversa, instaura-se a doença, ou seja, o desequilíbrio. A doença ela não existe, ela é um desequilíbrio do sistema do corpo. Omolu possui um efeito chamado paralisador. A ação de Omolu, diferente da ação de Ogum, que a gente já estudou, que é impulsionar, Omolu tem o efeito de paralisar. Tanto que a sua cor em muitos terreiros é o preto, que tem esse aspecto, como a gente visualizou lá em Exu, paralisador. Omolu, ele vem trazer o equilíbrio. E às vezes a doença é sim um fator de equilíbrio moral e emocional. Dentro da Umbanda, nós falamos muitas vezes, né, de karma, muitas vezes nós falamos das leis universais, ação e reação. A doença ela surge muitas vezes na nossa vida como uma questão oriunda dos nossos excessos. Por exemplo, se nós tivéssemos um padrão emocional adequado, se nós nos alimentássemos adequadamente, cuidássemos do nosso corpo físico, que é uma obrigação de todos nós, o corpo físico ele é como um carro, ele precisa de manutenção e precisa de zelo, senão ele vai fundir o motor. A doença ela é nossa responsabilidade. O homem cria as suas doenças. Ele ativa essa fatoração paralisadora de Omolu, né, através de suas posturas. E aí Omolu entra nesse processo que a pessoa está doente também para curar, porque é ele que transmuta. O Omolu está no final das coisas. O Omolu é um orixá que sempre está ao nosso lado. Como ele rege o fim das coisas, e aí não é só o fim da encarnação física, também esse fim. E que todos nós vamos passar. Como é que eu posso, por exemplo, temer algo que é tão natural como a morte? Não que eu queira morrer. Eu acho que a vida devia ter 500 anos, 1000 anos. Mas como é que eu posso temer? A morte, ela vai vir para todos nós. O Molu, em algum momento, né, vai estar ao meu lado, finalizando o meu processo encarnatório. Mas o Molu não está só nesse fim. O Molu te acompanha, por exemplo, ao final das aulas. A aula em algum momento vai acabar. Esse curso que você está fazendo, em algum momento vai acabar. O seu estudo, a sua faculdade, o seu trabalho, o seu fim de semana, o seu relacionamento, tudo acaba em algum momento. E que bom que as coisas acabam, porque é justamente o fato de coisas acabarem que permite que coisas novas venham. Então o Molu lembra muito o significado do Ouroboros, o fim para o começo das coisas. Só que o fim precisa acontecer. O Molu precisa ter finalizado. É claro que a finalização é sempre um processo muito difícil. Acabar um casamento. Eu não sei se vocês já se formaram, né? Aquela sensação de finalizar sua faculdade, de se afastar dos seus amigos ali da universidade ou da escola, né? O ensino médio também a gente se forma. Todas as finalizações elas são dolorosas, mas elas são necessárias. É por isso que os orixás eles são forças da natureza. É por isso que as pessoas às vezes não conseguem compreender o Molu. E às vezes ele é tão mal visto. Porque a energia que ele carrega é uma energia que é difícil da gente trabalhar, a finalização das coisas. O Molu também representa a estrutura, a estabilidade. Vamos pensar numa imagem aqui. Imagina um jardim florido. O jardim ele é lindo, ele é belo, mas ele é vão. Você concorda comigo? Vem uma tempestade, acabou o jardim. O inverno vem, acabou o jardim. Mas a terra abaixo do jardim, aquela que nutre o jardim, aquela que o jardim pode ser todo capinado e replantado, vai continuar nutrindo o jardim, essa é estável. O Molu é estabilidade, o Molu é estrutura. O Molu, no seu corpo físico, ele rege os seus ossos, a sua estabilidade, a sua estrutura. É a última coisa que se desfaz no corpo humano, os ossos, regidos por Pai Omolu. A estrutura, a terra. O osso, se você perceber, ele é feito basicamente de minerais. Mineral é o quê? Terra. Omolu é o senhor da terra. Omolu, ele apresenta uma variação, conhecida como Obaluayê, que seria a face jovem de Omolu. Tá? Que seria um Omolu mais jovem, que é um desdobramento, é uma qualidade. Eu já falei isso em Oxanguian para Oxalá. A gente vai ter uma aula específica sobre o que seriam essas qualidades.
Mas o Baluayê ele vai representar muito mais o aspecto de cura de Omolu, muito mais o aspecto jovial de Omolu. Tanto que os filhos de Obaluayê, apesar de também carregarem aquela questão dos filhos de Omolu serem mais ranzinhos, os filhos de Obaluayê já são mais abertos, né? Os filhos de Obaluayê já são mais comunicativos do que os filhos de Omolu, por exemplo. Não é incomum, por exemplo, os filhos de Omolu terem ictrícias na pele ou constantemente viverem em situações com pele, né? As lendas de Omolu o retratam também com essas mesmas doenças. Algumas lendas de Omolu que eu vou contar agora vai servir para você entender um pouco o arquétipo dele e eu vou tentar explicar isso para vocês. Omolu, ele é filho de Oxalá com Nanã. Só que ele é muito feio, muito mirradinho. Nanã acaba o abandonando, né? Ele é cuidado por mãe Iemanjá, mas assim, o sol da praia, a água do mar, tudo isso seca as feridas de Omolu, mas ele fica cheio de cicatrizes. Então ele é coberto com palha da costa, né, justamente para que essa feiura não seja exposta ao mundo. Estava tendo uma festa no Orum. Orum é o céu, a morada dos orixás na cultura iorubá. E Omolu queria, e ele foi chegando devagarzinho, mas ninguém queria ficar perto de Omolu por causa da sua feiura. Yansan dança ali com Omolu, o seu vento expande as palhas e a ictirícia de Omolu sai em forma de pipoca. E ele se mostra o mais lindo dos orixás. Ao final daquela festa, Omolu se cobre de novo, porque se ele não queria ser julgado enquanto era feio e doente, ele não queria ser julgado agora pela sua aparência. Omolu é um grande mistério da Umbanda. Então aqui a gente tira algumas coisas. Por exemplo, o banho de Omolu, que é o banho de pipoca estourado no azeite de dendê sem sal, jogado do pescoço para baixo, para combater ictirícia, representando esse mito. Tá? É muito comum, eu utilizo muito no terreiro. É um banho maravilhoso para desfazer as energias, os processos assim negativos, além de trabalhar muito a pele. Isso é o famoso banho de Omolu. Omolu, como rei e senhor da terra, ele também representa para nós a beleza interna, que é a que vale. Né? A palha da costa é uma metáfora para o corpo físico e a alma que está lá dentro, que é perfeita, que é linda, que é belo. Esse mito também nos ensina a não julgar pela aparência. Mas a gente percebe, por exemplo, a energia de Omolu é solitária. Omolu vive sozinho, né, na floresta e tudo mais. O Molu é meio rejeitado, porque essa energia do fim ninguém suporta, ninguém gosta. Só um espírito muito iluminado consegue ver Deus na morte, consegue ver Deus no fim das coisas. Porque Deus também está ali, Deus está em tudo. E em cada lugar que Deus está, nós na Umbanda o chamamos de um jeito. O Deus que da finalização, o Molu. Mas nada mais é do que a ação de Deus finalizando os ciclos e para permitir que coisas novas iniciem na nossa vida. Essa é a ação de Pai Omolu na nossa vida. Omolu é a paralisação, é a estabilidade, é a estrutura. Omolu rege o silêncio, tanto que a saudação Atotô Omolu significa silêncio, ele está no meio de nós. É um ato de reverência, de respeito. Omolu é um orixá grande. Omolu é aquele que nos abraça no momento da nossa morte e planta a gente de novo para que a gente possa entrar num processo de reencarnação. Essa ligação de Omolu com a terra é onde se planta, né? Então o Omolu ele é como se ele plantasse almas, né? Ele colhe o grão. Imagina a colheita, tanto que quando a gente vai fazer a associação de deidades, nós associamos o Omolu a Saturno, que é o senhor da colheita. Muitas vezes o Molu ele é o ceifeiro de Deus, né? Essa imagem que a gente tem da morte como uma foice, ela não é em vão, ela tem um propósito. Ela é a colheita da alma. Então assim, você vai e colhe o milho e depois planta ele de novo. E é o que acontece. O Molu vem encerrando ciclos para que novos ciclos aconteçam sobre as sementes, né, que foram colhidas no ciclo anterior. Por exemplo, vamos pegar a sua faculdade, ou o seu curso técnico, ou esse curso de Umbanda que você está fazendo comigo. Quando ele finalizar, quando houver essa ceifa, né, esse corte desse curso, tudo que você aprendeu vai te ajudar no próximo ciclo. Se você fez uma faculdade X,
os aprendizados que você teve vão servir de base para que você possa trabalhar. Então, os ciclos, eles se encerram para que novos ciclos comecem, mas baixo aquilo que você já viveu. Porque o fim, ele é ilusório. No fundo, o fim é só uma transformação. E é isso que o Molu rege. Tanto que uma outra cor que nós também acendemos e cuidamos de Pai Omolu é o roxo, tá? O roxo ele vai trabalhar a transmutação, a alquimia, a transformação. O Molu é sincretizado com São Lázaro e São Roque, que são santos também que têm essa associação com doença, né, com pele e tudo mais. É importante isso. Lázaro foi ressuscitado por Mestre Jesus, né, na tradição judaico-cristã. Então, o que acontece? Essa coisa do morto que foi trazido à vida, do doente, né? Então, do divino que trouxe de volta São Lázaro, acabou gerando também essa questão de associando ele direto com o Molu, tá? O Molu é um orixá lindo, maravilhoso. Em algumas tradições ele é o sol, que traz vida, que traz brilho, mas que também queima a nossa pele. Pai Omolu rege toda a linhagem do cemitério, tá? O ponto de Obaluayê é o cruzeiro, tá? Mas o ponto de Pai Omolu é todo o cemitério e também toda a terra por sua extensão. A areia da praia também é domínio de Omolu, tanto que é muito comum nós fazermos oferendas ao Omolu também na areia da praia, mas toda a terra é de Pai Omolu. Geralmente, os espíritos que trabalham dentro dessa irradiação, manipulando a energia de Omolu, como a linhagem dos caveiras, né, Tata Caveira, Seu Caveira, e outras entidades, geralmente entidades caveiras são de Omolu e entidades das almas de Obaluayê. Tá? Eu faço esse paralelo para ficar mais fácil para vocês entenderem. O Obaluayê está mais ligado às almas, o Omolu está mais ligado à terra, à morte, ao corpo físico de modo geral. O Molu é mais duro do que o Obaluayê. O Obaluayê é mais energético, vamos falar assim. Então, as linhagens dos caveiras são entidades mais sérias, mais sóbrias, mais duras, um pouco ranzinza, porque o Molu é um orixá velho, é um orixá ancião. E todos os orixás velhos, Oxalufã, Nanã, o Molu, eles são um pouco ranzinza, faz parte do mistério da velhice, né? Esse aspecto ranzinza. O Molu, junto com o pai Oxalá, sustenta também a linha dos pretos velhos. Todos os pretos velhos trabalham dentro da energia de Pai Omolu. Tanto que na Umbanda tradicional antiga, eles vinham na chamada linha das almas, que é sustentada por Pai Obaluayê, que é uma face de Pai Omolu, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham compreendido, que tenham gostado, né? Que vocês possam fazer também a leitura dos materiais. Eu vejo vocês na próxima aula. Muita luz, muita paz, muito equilíbrio e até o próximo encontro.